Bem-vindos a mais um módulo de formação, ou de vídeo neste caso, sobre Google Forms. Este vídeo é feito no âmbito do projeto Competic e basicamente o que estamos aqui a tentar demonstrar é a utilização da ferramenta de criação, gestão e publicação de formulários que a Google nos oferece. Bem, esta ferramenta basicamente o que permite é uma interação direta, um questionário direto entre a nossa empresa e os seus clientes. Como é que nós chegamos facilmente a esta ferramenta? Bem, basta acedermos ao Google e no Google procurarmos por o próprio nome da ferramenta, Google Forms, e temos logo aqui o primeiro link com a página de acesso a esta ferramenta. Bem, clicando aqui no ISP para formulários da Google, basicamente o que temos é uma entrada na ferramenta em si. Este ambiente de gestão e de criação de formulários é um ambiente imensamente simples. Nós temos aqui uma zona que no início irá estar vazia, mas depois é aqui que irão aparecer os formulários que nós formos criando ao longo do tempo. Na verdade, o que temos é uma opção muito ao estilo da própria Google, onde podemos criar aqui no canto inferior direito o novo formulário clicando neste mais. Bem, ao clicarmos no mais, ele o que nos vai fazer é começar a edição de um formulário. Um formulário é composto em toda a linha por duas grandes partes. Uma parte inicial, que é o título, e a parte de descrição do formulário, é uma zona de cabeçalho, digamos assim, e uma segunda componente, que é a componente das várias questões. Bem, nós o que devemos fazer é fazer esta edição de formulários de forma sistematizada, ou seja, devemos começar sempre por dar um título ao nosso formulário. Podemos dizer que o nosso formulário se chama, neste caso, Competic Questionário Base, e dizer que, dar-lhe aqui uma descrição. Esta edição funciona muito à base de utilização simplista, muito na interface da Google. Aqui na descrição podemos dizer que estamos perante um formulário base de demonstração e a partir daqui nós já temos um questionário perfeitamente criado. Bem, agora vamos dar-lhe de alguma forma uma questão, um conjunto de questões. Bem, como é que fazemos? O Google, por defeito, dá-nos logo esta pergunta, que está aqui em jeito de início de atividade, e a primeira coisa que nós temos de perceber é que podemos ter vários tipos de pergunta. E estes tipos de perguntas estão disponíveis aqui, com esta funcionalidade. Nós, ao clicarmos ali naquela opção, naquela setinha, temos todas as opções de perguntas que estão disponíveis. Desde perguntas de resposta curta, em que nós podemos utilizar isto, por exemplo, para questionar sobre os nomes de uma pessoa, o seu e-mail, de alguma forma até a sua morada, por exemplo, a sua localização base. Temos aqui as perguntas do tipo parágrafo, okay? Quando queremos opiniões mais sinceras, mais detalhadas, por exemplo, sobre um produto, comente, ou sobre a experiência. Comente, por favor, a sua experiência com a nossa loja, com a nossa empresa. Questões de escolha múltipla, em que permitimos ao utilizador escolher uma ou várias opções. Caixas de verificação, que têm uma utilização muito semelhante. Aqui o pendente, que são componentes onde nós podemos definir um conjunto de opções e o utilizador o que tem é uma caixa onde clica e lhe aparecem de forma pendente todas as opções para ele escolher uma. Podemos ter opções para o utilizador carregar ficheiros. Isto é muito interessante, por exemplo, quando queremos que o utilizador nos forneça algum tipo de comprovativo, algum tipo de indicador. Temos até perguntas de escalas lineares, em que podemos, imaginem, pedir ao utilizador para classificar a sua experiência com a nossa empresa de 1 a 5 ou de 1 a 7, com qualquer escala. Temos grelhas de escolha múltipla, grelhas de caixas de verificação, inclusivamente campos de data, campos de hora. Ou seja, temos aqui um conjunto de opções que podemos incluir, ou tipologias de perguntas que podemos fazer. Bem, no âmbito deste demo, o que eu gostaria de vos mostrar era a construção de um formulário base, perfeitamente intuitivo, e que de alguma forma irá mostrar, ou poderá servir de base para, por exemplo, o registro num evento. Para isto, o que é que nós precisamos? Bem, precisamos de uma primeira pergunta de resposta curta, que vamos lhe dar a esta pergunta
pedir o nome da pessoa que está a responder. Vamos pedir o nome completo. Okay? Aqui temos logo a opção de termos a pergunta de resposta obrigatória ou não, ou seja, se o utilizador, se quem vai responder a este questionário tem ou não de preencher esta pergunta, mas é claro que o nome é uma questão obrigatória. E a seguir queremos adicionar novas questões. Bem, temos aqui um mais, este íconezinho, e ao clicarmos, ele basicamente o que nos faz é adicionar uma nova pergunta. Ou seja, para além do nome completo, eu quero o endereço de e-mail. Este endereço de e-mail também é uma resposta curta. Se repararem, o Google automaticamente deu-me a tipologia de resposta mais adequada a esta descrição. Tem aqui algum automatismo. Vamos também colocar esta questão como obrigatória. E agora vamos colocar aqui uma terceira questão, que é, por exemplo, o concelho de origem. Okay? O seu concelho de origem. E agora não vamos utilizar uma resposta curta. Vamos utilizar um pendente, por exemplo. Okay? Vamos dar aqui na opção 1, vamos meter, por exemplo, Chaves. Na opção 2, vamos meter Vila Pouca de Aguiar. Okay? E na opção 3, vamos meter Valpaços. Okay? Vamos também dizer que, bem, esta resposta não tem de ser obrigatória, por isso não a vamos marcar aqui como obrigatória. E vamos, então, adicionar uma quarta questão, aqui uma questão para colocarmos ou, de alguma forma, percebermos o interesse perante a temática de um possível evento. Isto é para vos mostrar também a possibilidade de construir as várias tipologias de questões. Então, vamos ter aqui uma pergunta em que perguntamos pelo interesse pela temática. Se repararem, o tal automatismo da Google o que faz é escolhe-nos logo esta escala linear, mas já era essa tipologia que eu pretendia usar. Vamos dizer que o 1 é muito pouco interessado e a opção 5 é muito interessado. Okay? Vamos dizer que esta pergunta é obrigatória. Nós queremos perceber se as pessoas realmente estão ou não estão interessadas no nosso tema, no nosso evento. Bem, nesta fase o que nós já temos é uma construção base do nosso formulário. E agora se nós dissermos assim, mas eu ainda não percebi bem como é que este formulário vai aparecer. Bem, o que nós temos aqui então é uma opção de pré-visualização. Se repararem aqui neste íconezinho, que parece um olho, temos aqui esta opção de pré-visualizar. E se clicarmos, basicamente o que vamos ter é um constatar de toda a pré-visualização do questionário. Ou seja, seria assim que o nosso inquirido iria ver o nosso formulário. E podemos inclusivamente testar. Podemos dizer que o nosso nome é João Manuel, o nosso e-mail é o joão@email.com. Podemos dizer que aqui o nosso concelho, bem, podemos dizer que é Chaves e que tem um interesse moderado pela temática. E, como veem, tem aqui uma opção de submeter, que é o botãozinho onde os utilizadores têm de clicar para finalizar a sua resposta. Fazendo isto, okay, temos o término da resposta e já podemos perceber, lembrem-se, estamos só a pré-visualizar o formulário, já podemos perceber exatamente como é que é esta interação. Voltando aqui à componente de edição, temos aqui mais algumas opções que podemos utilizar, nomeadamente a parte da personalização deste aspecto. Se virem, nós o que é que temos? Temos uma base aqui roxa com um tom violeta e nós podemos, a visualizar, podemos perfeitamente ter a noção de como é que isto joga. Se carregarmos no personalizar, que é esta telazinha que nós temos aqui para a opção, podemos inclusivamente definir uma imagem para o nosso cabeçalho, ou seja, para esta zona que está aqui superior. Podemos selecionar uma imagem. A Google o que faz é, de alguma forma, mostra-nos já aqui algumas imagens um pouco standard, não é nada de especial. Podemos escolher uma imagem qualquer, podemos escolher esta, e fazemos selecionar, e basicamente o que vai acontecer é uma definição cá em cima da nossa imagem. Depois temos as cores do tema,
que são basicamente as cores principais, o ambiente colorido que irá sobrepor a todo o nosso formulário. Por exemplo, se repararem, olhem que eu vou tendo aqui a opção de escolher de alguma forma aqui as tipologias de fundo e a própria cor geral do tema. Okay? Portanto, temos aqui estas opçõezinhas que nos permitem customizar o nosso tema. Se quisermos pré-visualizar o formulário, então voltamos a clicar e, se repararem, o nosso aspecto já está completamente diferente. Eu tenho aqui ainda a parte base. Lembrem-se, isto era o layout, o aspecto visual que tínhamos inicialmente e agora é o aspecto que temos após customizarmos o nosso formulário. Bem, chegamos à fase em que temos de fazer aqui mais algumas configurações. Tudo o que são configurações avançadas, nós podemos fazer através desta roda dentada que aqui temos. Se clicarmos na roda dentada, temos aqui um conjunto de opções. Desde logo, a componente da recolha de e-mails. Okay? Ou seja, sempre que alguém responde ao nosso questionário, nós podemos configurar aqui uma opção para que eles próprios recebam uma cópia da respectiva resposta. Okay? Isto num aspecto de quase uma confirmação de que eles participaram. Okay? O que é que nós temos? Temos aqui a opção de sempre que o inquirido pedir um recibo de resposta, nós enviamos ou se enviamos sempre. Nós vamos configurar isto para enviar sempre. E depois temos aqui uma outra questão bastante importante, que é a ideia de limitar a uma resposta por utilizador. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós tivermos esta opção, o utilizador terá de fazer login de alguma forma na plataforma da Google para responder uma única vez. Okay? O que é que nós podemos ter aqui? Temos aqui também outra opção, a opção de que o inquirido pode editar a sua resposta após enviar, ou seja, imaginem que definem um período de resposta para o vosso formulário e o utilizador, o inquirido, pode voltar atrás e alterar de alguma forma a sua resposta e podem-lhe também mostrar no fim de terminar a sua opção de resposta, podem-lhe mostrar um conjunto de gráficos de resumo. Okay? Se colocarmos nesta opção do editar após enviar, vai-lhe surgir um botãozinho de editar a resposta. Okay? Vamos guardar e basicamente estamos agora na opção base, estamos com o nosso formulário completamente construído, está tudo preparado e vamos clicar aqui no botão de enviar. Porquê? Porque aqui é que vamos começar finalmente a disponibilizar o nosso formulário. Bem, a Google o que nos mostra é uma disponibilização feita a partir de um conjunto de formas distintas. Desde logo, a principal, claro, seria por e-mail, em que nós podemos chegar aqui e colocar aqui os nossos e-mails do destinatário. Okay? Destinatário 1, @mail.com, vírgula, e eu podíamos pôr aqui destinatário 2, @mail.com. O que é que ele iria fazer? Bem, ele iria enviar um e-mail com este assunto e com esta mensagem para cada um destes destinatários individualmente. Okay? O que é que ele faz? Ele, neste e-mail, o que coloca é um link para o vosso formulário. Mas se por acaso quiserem que a Google coloque o próprio formulário nesse e-mail e a pessoa responde sem sair do próprio e-mail, basicamente o que tem de fazer é clicar nesta opção. Esta opção não é assim, não é das mais utilizadas, principalmente porque alguns dos visualizadores de e-mail tendem a bloquear aqui algumas funcionalidades e nem sempre é a opção mais interessante. Mas podemos perfeitamente retirar isto e o utilizador irá receber um link para resposta. Tanto o assunto como a mensagem é perfeitamente customizável, podem customizá-los e a seguir só têm de clicar no enviar e ele irá enviar o tal e-mail. Se por acaso vocês próprios quiserem fazer um e-mail mais completo, de alguma forma mais trabalhado, tem aqui uma segunda opção, que é a opção de partilha ou de envio do formulário através de um link, em que a Google o que faz é cria este link completo que aponta diretamente para o formulário. Vocês podem clicar aqui no botão de copiar, ele copia para a área de transferência do computador, a seguir criam o vosso próprio e-mail e colam este link nesse mesmo e-mail e os vossos utilizadores recebem uma mensagem altamente personalizada. A terceira forma de partilhar, e isto serve um pouco agora já para partilha de formulários ou utilização de formulários embebidos
por exemplo, em sites, em blogs, em plataformas que de alguma forma interpretem o HTML, e a Google o que vos disponibiliza é aqui um código, uma iframe, que é basicamente um código HTML que permite visualizar ou representar numa página este vosso formulário. Vocês podem customizar aqui a altura e a largura com que o formulário surge e basicamente o processo é o mesmo. É clicarem no copiar, a Google copia todo este código HTML para a vossa área de transferência, a seguir colam isto na vossa página, no vosso blog, onde vocês quiserem e já temos essa opção. Para além disso, podemos partilhar isto via Facebook ou via Twitter. Ou seja, há aqui uma integração direta com estas duas redes sociais, portanto podemos perfeitamente ter aqui a opção de envio multidisciplinar para o formulário. Bem, após enviarem o formulário, chegam à parte em que têm de esperar pelas respostas. Onde é que vocês podem analisar essas mesmas respostas? Se repararem, quando estão na edição do vosso formulário, aparece aqui um separador lateral que exatamente nos permite fazer isto. E se perceberem, ele mostra-nos já uma resposta. Qual é que foi? Aquela que nós fizemos quando preenchemos o nosso questionário inicial, ainda na pré-visualização. Olhem aqui as respostas. Como só temos uma, ele mostra-nos isto com muito detalhe. Mas percebam a opção que nós já temos. Olhem a diferença. Já temos aqui uma resposta. Este campo de texto, os resultados são mostrados de forma textual. O conselho, como era um tipo de questão diferente, já nos aparece de forma segmentada. Neste caso, eu tenho, é claro, 100% das minhas respostas, que é só uma, foi para chaves no conselho. Relativamente ao interesse pela temática, lá está, uma nova tipologia de questão diferente, já nos aparece com uma interpretação diferente destas respostas. Okay? Portanto, consoante as respostas que nós tivermos, podemos ter esta visão mais peculiar. Quais são aqui as visualizações que nós temos? Bem, podemos pôr as respostas do ponto de vista individual ou fazer resumos, mas é claro que nós, quando estivermos a analisar as respostas todas, queremos sempre este resumo. Como nem sempre os questionários são assim tão simples quanto este que nós estamos a fazer e de vez em quando precisamos de utilizar um conjunto de análises mais específicas para os resultados, a Google o que nos fornece é aqui, através destes 3 pontinhos, temos aqui uma opção para, de alguma forma, fazer uma recolha manual das respostas. Podemos transferir as respostas através de um fecheiro CSV, ou seja, de um fecheiro em que as várias respostas a cada uma das questões estão separadas por vírgulas. Isto é uma espécie de um fecheiro que abre num Excel perfeitamente, mas que ainda tem de ser trabalhado. Ou podemos perfeitamente fazer uma seleção do destino das respostas. Vocês lembrem-se sempre que a Google tem o Google Docs, ou seja, uma ferramenta que nos permite utilizar uma plataforma que gere folhas de cálculo e podemos perfeitamente exportar estas respostas para esse tipo de solução. Se clicarmos aqui no selecionar o destino das respostas, a Google o que nos vai fazer é perguntar se queremos criar aqui uma nova folha de cálculo, ou seja, eu vou dar aqui a ideia de que quero agora criar uma nova folha de cálculo, competir resultados de questionário, okay? E se fizerem criar, basicamente o que aconteceu foi a Google acabou de associar as respostas, todas as respostas vão ser sempre colocadas naquele fecheiro que irá estar na nossa Google Drive. Onde é que nós podemos aceder rapidamente ao fecheiro? Aqui. Se voltarmos outra vez à seleção de selecionar o destino da resposta, okay, já está aqui a opção. As respostas estão a ser enviadas para esta folha de cálculo. Se clicarem, o que é que vai acontecer? Vai-vos abrir esta gestão de folha de cálculo do próprio Google e podemos ter aqui uma visão de todas as respostas que nos foram dadas. Ou seja, isto é quase uma visão Excel de tudo o que é que são as opções colocadas por os vários inquiridos. Portanto, várias opções para analisar resultados, localmente ou através de aplicações terceiras, várias opções para criar e construir o vosso e-mail, várias opções para enviar o próprio e-mail.
Portanto, nesta fase já temos tudo aquilo que precisamos para construir questionários que podemos disponibilizar para os nossos inquiridos, os nossos clientes. Portanto, façam uso da ferramenta. Ela é muito simples de utilizar e vai ser muito útil, de certeza.